Ellen Sila Lumenomentielvo, uma estrela brilha sobre do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com uma polêmica bíblica. Sim, quem não gosta de uma polêmica bíblica, não é mesmo? Enquanto os bem-TVs gorjeiam aqui no campus da Neto de Araraquara. Um tradutor italiano chamado Mauro Bilino, que é um cara que trabalhou durante muito tempo traduzindo textos do hebraico bíblico, do hebraico do Antigo Testamento, para editoras italianas ligadas à Igreja Católica, que seriam equivalentes à editora Paulus aqui no Brasil, que é uma editora religiosa bem importante, tem boas traduções da Bíblia. Esse cara deu uma entrevista para um site português, para um periódico português, chamado Observador, dizendo que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, não fala de Deus. Fala de outras entidades que ele não precisa muito bem o que seriam, mas que não seriam equivalentes ao Deus bíblico da tradição judaico-cristã que veio mais tarde. O cara tá falando uma bobagem completa ou tem alguma coisa a ver com isso? É hora da gente investigar os argumentos do cara. E minha ideia é mostrar pra vocês que é bobajada mesmo. Na hora que eu li, eu falei, mano, me dá um pouquinho desse pó que você tá cheirando aí, que deve ser do bom. Mas enfim, o primeiro argumento que ele dá tem a ver com um termo que aparece no Antigo Testamento logo lá no comecinho, que é o termo hebraico Elohim, que literalmente é deuses, né? Seria um plural. Do ponto de vista gramatical, a hora que você olha a forma da palavra, isso aqui é um plural. E o argumento que ele usa é que Elohim, sendo um plural, isso quer dizer que nunca houve um Deus único lá no Antigo Testamento para os israelitas, para os hebreus, e sim uma coletividade de deuses, entre os quais, o passarinhada tá mó legal aqui hoje, entre os quais estaria Yahvé, ou Yahweh, ou Javé, como a gente também é portuguesa, que seria uma dessas figuras divinas ali na história, e não um Deus único. Bom, primeiro ponto. De fato, a hora que a gente olha alguns dos textos mais antigos do Antigo Testamento, os mais primitivos pela linguagem, pela análise filológica, mesmo linguística dos textos, parece que você tinha ali uma ideia de uma pluralidade de deuses, embora apenas um fosse realmente adorado pelos antigos israelitas. Só que o termo Elohim não é exatamente um grande argumento para você defender essa ideia. Por quê? Porque quando a gente olha para as formas do hebraico lá no Antigo Testamento, a palavra Elohim, que formalmente é um plural, ela é acompanhada normalmente de verbos no singular. Ou seja, talvez aquilo lá esteja designando uma espécie de plural majestático, como os reis e a rainha da Inglaterra às vezes ainda diz nós, né? No sentido de eu como entidade governamental, no caso, como entidade divina. E, pelo menos na forma dos textos da Bíblia que chegaram até nós, a figura do Elohim e a figura do Yahweh, ou do Javé, elas são colocadas juntas. Tanto que nas narrativas da criação do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, uma delas tem Yahweh Elohim, que a gente às vezes traduz como Javé Deus, ou mais tradicionalmente Senhor Deus, a tradução mais padrão, considerada mais respeitosa do ponto de vista religioso, porque você não está falando o nome de Deus direto, que seria uma espécie de tabu para o judaísmo primitivo, é Senhor e não colocar diretamente Javé. Então, esse é um ponto, se vocês quiserem saber mais sobre isso, inclusive o meu livro mais recente, que é Deus Como Ele Nasceu, que saiu pela editora Abril, pelo selo da Super Interessante, conta bastante dessa história. Então, nesse ponto, ok. O que o nosso amigo Mauro Bilino não leva em consideração, e que ele deveria ter explicado melhor para o entrevistador dele, é que ao longo do tempo, essas ideias sobre a possível existência de vários deuses na cultura israelita, elas vão sendo cristalizadas e modificadas até você chegar, assim, ainda na época bíblica, pelo menos lá pelo ano 580, talvez 550 a.C., a ideia de um Deus realmente único e que outras divindades não existiriam, não seriam nem ajudantes, nem rivais, nem nada, seriam só ou demônios, que não é muito comum essa ideia na Bíblia hebraica, ou então simplesmente ídolos de pedra, de madeira, criaturas, seres inanimados, que as pessoas erroneamente veneram como se fossem deuses. Agora, uma coisa muito engraçada, eu não sei exatamente em que língua a entrevista foi feita, pode ter uma bagunça aí nessa história, é que o Bilino fala que as coisas foram sendo mudadas ao longo das diferentes traduções da Bíblia. O que não é verdade. Se você pegar o Antigo Testamento inteiro, que tem uma diversidade de textos super grande, né, coisas que talvez tenham vindo lá já desde a Idade do Bronze, um pouquinho, até coisas que são mais recentes, provavelmente
a maior parte dos textos foram reunidos e compilados por volta do exílio dos judeus e dos israelitas na Babilônia, tudo isso tá tudo em hebraico, com algumas variantes e tal, inclusive regionais, mas é uma língua só, não teve tradução nenhuma nessa história. E quando a gente chega na primeira tradução da Bíblia, que é feita lá pelo ano 200, 300 a.C., por judeus falantes do grego, em Alexandria, então a capital do Egito, a tradição de que havia um Deus único, que era o Deus bíblico, já estava super cristalizada. E realmente não tem sinais de grandes manipulações em que você tirou totalmente do nada a ideia do monoteísmo. O que você tem ainda na época bíblica, e conforme os textos vão sendo escritos, uma evolução gradual dessa ideia. E na forma que a gente tem nos textos hoje, eles foram editados, não traduzidos para outra língua, nem com adulteração muito clara, mas eles foram montados de um jeito a criar essa narrativa realmente monoteísta de crença num Deus só. Então é muito mais uma questão da maneira como os textos antigos foram sendo justapostos e colocados do que essa coisa de tradução ou de manipulação. O cenário que ele traça realmente está errado. Outra coisa muito esquisita é o fato de o cara do Mauro Bilino não mencionar tipo décadas e décadas, quase séculos de investigação do pessoal que faz exegese bíblica, ou de arqueólogos, ou de historiadores, que estão investigando justamente esses temas e chegando a essas conclusões parecidas dessa evolução gradual do politeísmo, da crença em muitos deuses, para o monoteísmo, na crença em um Deus só. O cara apresenta como se fosse uma conclusão genial da cabeça do tradutor dele, o que simplesmente não é verdade. E, embora, de novo, ainda que essa narrativa da evolução gradual de fato seja comprovada pelas fontes, pela análise cuidadosa das fontes, o que não acontece em nenhum momento é aquilo lá negar que existiam deuses ou que havia Deus ou deuses que os israelitas veneravam, que eram figuras realmente divinas. Então, o cara dizer que a Bíblia não fala de Deus ou de nenhuma divindade, de qualquer jeito, mesmo com essa perspectiva mais histórica, tá errado. Aí a gente vai e puxa a capivara do cidadão, como a gente diz em jornalismo, né? Vai lá procurar saber qual que é o histórico desse cara, de onde que ele tá vindo, além desse currículo dele como tradutor. E o que acontece, galera, é que o cara é fã daquelas teorias de eram os deuses astronautas. A ideia de que no passado remoto, criaturas super sábias, super poderosas do espaço exterior, de outra galáxia, enfim, de outros lugares da Via Láctea, pousaram aqui, manipularam a história humana, às vezes até a biologia do ser humano, e por isso eles passaram a ser considerados, vistos como deuses. Assim, um cara com esse tipo de ideia ser considerado confiável como fonte para ideias polêmicas sobre a Bíblia, me parece, no mínimo, temerário. Acho que o pessoal do veículo português, do Observador, deveria ter checado muito melhor essa história antes de simplesmente publicar a opinião do cara. E pior, sem confrontá-la com a opinião de outros especialistas em Bíblia, que não precisam ser fundamentalistas, pessoal que inclusive pode ser não religioso ou de religiões mais liberais do ponto de vista teológico, interpretativo, mas que certamente ia explicar para eles, olha, como dizia meu antigo editor, o Cláudio Ângelo, o que é bom não é novo, o que é novo não é bom no que esse cara tá falando. Bom, por enquanto é isso. Espero ter esclarecido um pouco essa polêmica e essa bobagem que andou circulando por aí. E voltaremos com mais vídeos sobre temas bíblicos, sobre temas evolutivos, sobre biotecnologia, sobre Tolkien, sobre muitas coisas. Beleza? Como dizem os elfos, pessoal, Namari, adeus! Este vídeo é um oferecimento do Science Vlogs Brasil, o maior grupo de canais de ciência da internet brasileira. Conheça o nosso grupo.